Secretário, de quando o senhor iniciou o seu trabalho até agora, que balanço o senhor acredita que é possível fazer? O senhor vem obtendo o resultado que o senhor esperava no sentido de privatizar ou desestatizar o que tinha sido planejado? Qual o balanço que o senhor faria hoje? O ministro Guedes, em Davos, disse que a nossa meta de desestatizações para este ano seria de 20 bilhões de dólares. Então, nós iniciamos, desde o início do período deste ano, um processo de desestatizações. Nós desestatizamos até agora 23,5 bilhões de dólares, mas achamos que a gente consegue vender ainda alguma coisa até o final do ano. Apenas para a gente compreender um pouco melhor, quando o senhor se refere à participação do Estado em 637 empresas. Algumas participações são minoritárias, ou seja, não é que o Estado é o controlador daquela empresa. Exatamente. Em algumas empresas, nós temos as controladas diretamente pela União. Por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, por sua vez, tem 80 empresas. Ou seja, uma empresa que o governo controla, o Banco do Brasil possui 80 subsidiárias entre coligadas e simples participação. Então, o que acontece é uma grande quantidade de participações que as empresas federais possuem no mercado. Nós temos, inclusive, a própria União Federal, nós temos participações, por exemplo, em bancos. Nós temos participação do BNDES na Bombril. E, só para te lembrar, que o Estado brasileiro possui 5 bancos. BASA, BNB, Banco do Brasil, Caixa e BNDES. Ou seja, nós temos um excesso de participação na economia privada. E o mais importante, Milton, é que nós, pela primeira vez, temos um presidente que defende a iniciativa privada. O presidente Jair Bolsonaro, desde o período de campanha, tem dito o seguinte: nós devemos deixar que a iniciativa privada opere negócios. As estatais devem deixar a iniciativa privada operar e sair fora desses negócios. Então, pela primeira vez, nós temos um presidente que acha a privatização importante e que quer valorizar a competição e o mercado. Pegando essas participações minoritárias, o senhor se referiu, por exemplo, ao Banco do Brasil, estando inclusive em outros bancos. Agora, essas participações, elas de alguma maneira geram faturamento, tem participação em lucro, etc. Ou seja, o Estado fatura com essas participações? Sim, uma grande parte dessas empresas são lucrativas, sim, é verdade. A minha pergunta é o seguinte: existe o artigo da Constituição 173. Esse artigo, Milton, diz o seguinte: ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado somente será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Então, a União, e através de suas subsidiárias, nós estamos no negócio de cartão de crédito, meio de pagamento, transporte, enfim, nós estamos numa grande quantidade de segmentos de transporte e, de uma certa forma, é uma violação à nossa Constituição, porque a Constituição é muito claro no artigo 173. Secretário, o senhor mencionou esse artigo da Constituição. Além dele, quais são os outros critérios para definir o que deve ser privatizado e o que deve continuar na mão do Estado? De acordo com o nosso presidente, que eu disse para você, pela primeira vez na história do Brasil, nós temos um presidente absolutamente a favor das privatizações. Um presidente que deseja ter o mercado com uma livre competição. Um presidente que deseja reduzir a quantidade de estatais. Então, eu diria para você, Cássia, que efetivamente todas essas empresas devem ser vendidas, à exceção daquelas que o presidente, o Congresso e a sociedade julgarem por bem permanecer. Como, por exemplo, eu dou para você o exemplo da Petrobras, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, que existe hoje um clamor para que essas empresas continuem estatais. Não é surpreendente que, num governo que tem um presidente que lidera essa ideia, como o senhor tem reforçado aí desde o início dessa nossa conversa, o filho do presidente tem apoiado a abertura de uma estatal como a Nave Brasil? Eu explico. O espaço aéreo é considerado em muitos países
de segurança nacional. Então, isso é um fato em muitos países. Então, por se tratar de segurança nacional, e tendo em vista que a Infraero, essa empresa que administra todos os aeroportos brasileiros, e a Infraero hoje é administradora do espaço aéreo, então foi necessário ter uma nova empresa para cuidar do espaço aéreo. Nesse caso, é o imperativo da segurança nacional. Pela própria experiência que o senhor tem estudando essa questão, e não é de hoje que o senhor estuda isso, nós não vamos ter o risco de ter a Nave Brasil e ter a Infraero trabalhando em paralelo, sendo redundante, inclusive, nesse serviço? Não, o ministro Tarcísio da Infraestrutura, da qual a Infraero está ligada, tem planos futuros para a Infraero e não haverá esta possibilidade. O que nós teremos é, de fato, uma empresa específica para cuidar do espaço aéreo brasileiro, que é um assunto de segurança nacional. E a Infraero continuará existindo em outra função? Bem, existem alternativas para a Infraero. A Infraero está sendo estudado o que deverá ser feito com ela, por se tratar de uma empresa muito grande, uma empresa que teve um papel importante no passado, uma empresa que tem 9.500 funcionários, requer, por parte do governo, muito cuidado na tomada de decisão. Então, o Ministério da Infraestrutura está avaliando estudos sobre quais as possibilidades e alternativas para a Infraero. Secretário, o senhor mencionou agora há pouco que a ideia é privatizar praticamente todas as empresas, exceto aquelas em que o governo e a população julgarem que isso não deve ocorrer. O senhor citou como exemplo a Petrobras. De que forma a população é ouvida nesse processo? Bem, pesquisas são feitas com uma certa frequência. Alguns jornais brasileiros e alguns institutos têm feito pesquisas a respeito de privatização. Eu diria que a sociedade brasileira mudou muito, tem mudado muito, substancialmente, principalmente depois, Cássia, em que se constatou que as estatais têm sido, ao longo desses anos, um feudo, um problema de corrupção. Assim você viu o Mensalão nos Correios, o Petrolão na Petrobras e inúmeras outras empresas foram tomadas, principalmente durante o governo petista, foram tomadas por corporações, por pessoas, por grupos e, de uma certa forma, tudo isso, nós devemos lembrar que tudo isso pertence ao cidadão pagador de impostos. Então, o patrimônio do cidadão foi, de alguma forma, prejudicado. Então, a sociedade, tendo em vista esses casos, principalmente do Petrolão, houve uma grande mudança da sociedade em relação às privatizações. Eu diria que hoje a sociedade é mais receptiva, mas ainda tem um pouco desse ranço do passado, porque afinal de contas são 40, 50 anos que o Brasil possui estatais, e algumas pessoas ainda acreditam que o governo é um bom gestor, quando na realidade o governo é um mau gestor. E todas as estatais, sem exceção, são ineficientes. Vamos pensar um pouco aqui qual é o calendário que o senhor está prevendo aí para a questão das privatizações? Sim, podemos falar. Milton, dentro do governo existe uma certa burocracia necessária, pois se trata da defesa do patrimônio do cidadão. Então, o processo aqui é o seguinte: qualquer empresa que vai ser privatizada, nós temos que colocar no PPI. O PPI depois manda para o PND, que é o Plano Nacional de Desestatização, e que vai para o BNDES. Então, esse processo é lento e ele pode levar a partir de 8 meses a 2 anos para privatizar uma empresa. Nós estamos, nesse momento, Milton, avaliando um fast track, de forma que nós pudéssemos acelerar esse processo de privatizações. As privatizações vão acontecer muito em 2020, mais ainda em 2021. E dá para antecipar o que são as primeiras empresas que o senhor pretende colocar, o governo pretende colocar nesse calendário? Bem, nós já colocamos nesse calendário 17 empresas. Nós colocamos, por exemplo, Casa da Moeda. Nós temos que vender essa empresa, porque você imagina que moeda está acabando. Daqui a pouco essa empresa nem valor tem mais. Então nós temos desde Casa da Moeda,
nós temos a Dataprev, Serpro, a Telebrás, enfim, nós temos 17 empresas hoje nessa lista do PPI e do PND a serem estudadas para privatização, venda, M&A ou mesmo extinção. Não é um risco colocar o Serpro na mão de uma empresa privada, levando em consideração que são dados do cidadão que estarão sendo negociados? Os dados do Pentágono são guardados na iniciativa privada. O senhor entende que isso é possível, então, de ser vendido sem nenhum risco, ou seja, com regras que impõem controle sobre esses dados? Sim, isso acontece na Inglaterra, Canadá, Austrália e muitos outros países. É só para te lembrar também o seguinte, vamos comparar com bancos. Os bancos privados têm todas as nossas contas, nossas aplicações, ok? E, no entanto, nós temos aí um sigilo. Então, na realidade, é fácil. Isso não é uma coisa complexa. O que é complexo hoje é o governo ter duas empresas de processamento de dados para poder atender o governo. E pagando muito mais caro se fosse a própria iniciativa privada fazendo.